Nessa aula nós Olá, vamos queridos estudar o reino alunos. animal, mais Nessa exatamente aula, vamos estudar os sobre o filos dos reino animal, invertebrados. certo? Suas principais características. Só que nós vamos estudar apenas os invertebrados nessa aula de hoje. Como Primeiro, as características características gerais do do reino reino animal. animal, Todos nós eles são podemos organismos citar que são pluricelulares. seres São eucariontes, porque possuem eucariontes, ou células seja, possuem eucarióticas, células são heterotróficos, eucarióticas porque precisam e de são outro ser vivo para se heterótrofos, ou nutrir, seja, necessitam de outro e ser são vivo para se multicelulares ou nutrir. pluricelulares, que são Vamos ver mais organismos com adiante muitas a células. subdivisão desses grupos de invertebrados, ou seja, os filos. Os filos dos invertebrados, ou grupos, subgrupos, são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermos. Então, são todos esses que nós vamos estudar. Os vertebrados possuem 5 Os classes, filos que que nós são vamos peixes, estudar anfíbios, são esses répteis, dos aves e mamíferos. Só invertebrados, que que esse são os vai ser para o poríferos, próximo quinidários, capítulo. plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermos. Posteriormente, nós estudaremos os vertebrados. Em Os seres relação à animais, em sua simetria, maioria, nessa possuem uma imagem aqui nós simetria, podemos ou seja, o seu corpo ele pode ser visualizar o dividido em vários seguinte, que planos tem ou alguns apenas em dois animais que eles planos. podem ser divididos Quando em ele pode vários ser dividido planos em vários semelhantes, planos, nós e as dizemos que partes ele ficam tem todas simetria semelhantes. radial. Quando é Esses apenas animais nós chamamos dividido ao simetria meio, nós radial. dizemos que E tem aqueles, tipo esse simetria caranguejo mostrado na bilateral. imagem, que pode Isso, ser dividido divisão apenas em dois semelhantes, planos com partes semelhantes, semelhantes. nós chamamos simetria bilateral. Então, Então, o o primeiro primeiro filo que nós filo vamos de estudar são invertebrados os que nós vamos poríferos. estudar são os Porífera ou poríferos, poríferos as são as esponjas do esponjas mar, do mar. né? Eles são Eles são animais organismos sésseis, ou ou seja, seja, fixos em vivem algum fixos a um substrato, são substrato, marinhos, são né? A aquáticos, na maioria maioria são o corpo marinhos, tem a sua apresentam superfície inúmeros cheia de poros na poros, superfície, por são onde animais a água filtradores, entra, ou seja, né? seus Retira os nutrientes, eles nutrientes e penetram pelos depois essa poros do água seu sai. corpo. Eles não têm tecido verdadeiro, né? É apenas um amontoado de células e eles são assimétricos. Não tem a simetria definida. Aqui está mostrando as imagens, né, de algumas esponjas do mar. O Bob Esponja como representação. Aqui está a Essa imagem é o esquematização de uma esquema de esponja, uma né? esponja do O seu mar. corpo cheio de Como poros vocês nas podem ver, laterais e o ela é grupo de repleta de células aqui que forma esse células animal. como Porócitos, célula da coanócitos, epiderme, amebócitos, espícula, que é o que espículas. dá E sustentação também nas suas a esse laterais tem os animal, poros por né? O onde a água amebócito, entra o e sai por anócito, essa todos são abertura células superior que que nós chamamos de constituem o ósculo. corpo desse animal. A reprodução das esponjas pode ser de forma assexuada ou sexuada, né? Relembrando aqui, a forma assexuada é quando não ocorre encontro de gametas. Um ser só, ele consegue se reproduzir sem que haja a interferência da outra espécie, né? A forma assexuada pode ser por regeneração, brotamento, gemulação. E a forma sexuada, né? As espécies geralmente são monógamas, ou seja, uma mesma esponja possui os dois gametas, masculino e feminino. Eles podem realizar a fecundação cruzada, né? Aí elas se fecundam, surge uma larva chamada de plânula, que é a larva da esponja, e esta posteriormente irá se desenvolver. Musiquinha falando da esponja. O O segundo segundo filo filo que nós é o vamos filo estudar é o filo quinidária, ou quinidária, ou quinidários, celenterados. celenterados, né? Como representante É o filo onde principal, estão tem as águas presentes como vivas, representante né? principal as Ele águas já tem um vivas, sistema nervoso né? rudimentar, As né? E águas vivas possui um elas sistema podem ser digestório sésseis incompleto, ou né? móveis, com a É, simetria radial, ou seja, pode ser somente dividido em com uma vários planos. abertura, que no São caso a aquáticos, boca. possuem um sistema nervoso rudimentar, possuem um sistema digestório incompleto, porque possuem apenas a presença da boca. Elas apresentam tentáculos, né, com uma substância urticante. Como vocês sabem, é, as, as, os quinidários, eles são animais que eles podem causar queimaduras, né, em banhistas, que é as águas vivas, elas se tocadas nos tentáculos, eles causam queimaduras por causa dessa substância.
Onde está presente essa substância? Num grupo de células chamado quinidócitos. Quando tocadas, elas disparam essa substância, causando queimaduras e urticárias. Ela pode possuir a forma de pólipo, que é quando ela é fixa, e a forma de medusa, quando ela é livre, flutuante, natante. Aqui estão as imagens, né, dos animais que pertencem ao filo quinidário. A medusa. A reprodução. Os Também quinidários, é um grupo que ou se exatamente pode as ser águas reproduzido vivas, das duas formas. ela pode se reproduzir né? de forma assexuada, né, por e regeneração, forma brotamento e Mais uma vez, estabilização, relatando que a ou de forma forma assexuada é por quando aquele alternância de ser, geração. ele Ou se seja, reproduz em uma por fase quê? ela possui a Por fase de brotamento, pólipo, por que é aquela fase regeneração, fixa, que quando em essa outra esponja, fase ela se ela quebra possui e a ela se fase regenera. de medusa, que é livre, natante, solta, flutuante. A maioria delas são dioicas, ou seja, existe o macho e existe a fêmea. Aqui está o ciclo de, da forma de reprodução dos plateumintos, dos quinidários. Aí, olha, vocês vejam o seguinte, que de uma forma surge outra. Da forma pólipo, que é a forma fixa, surgem as medusas, ou seja, surgem as águas vivas, livres, natantes. E das águas vivas surge a forma fixa. Então, uma dá origem a outro tipo. Terceiro filo é o plateumintos ou plateumintes. Eles são vermes de corpo achatado. Eles possuem tubo digestório incompleto. Um outro filo que nós vamos estudar são os plateumintos. Né? Tem o corpo tipo um verme achatado, certo? Tem um tubo digestório incompleto, né? Somente com a presença da boca, a ausência do ânus. Nós podemos citar a planária, nós podemos citar como filo do verme plateuminto aquele verme chamado solitária, né? Ou teníase. Aqui está a imagem de algumas planárias, né? É o verme, um dos mais conhecidos aí, é a tênia, que é a mesma solitária, né? Que é um verme parasita humano. Tem a planária, que é outro verme que vive em ambientes aquáticos, tá? De água doce. Eles são pequenos e achatados, né? Possuem ausência de sistema respiratório e circulatório, presença de sistema excretor. Aqui está a estrutura de uma planária, que esses animaizinhos geralmente eles vivem em córregos, em qualquer tipo de água doce. Aqui está mostrando uma planária se dividindo em duas, né? Pelo processo de regeneração. Ela tem Essa imagem mostra a imagem de uma planária, né? Ela tem uma grande capacidade de regeneração, ou seja, uma de suas formas de reprodução é essa aí. Ela, por regeneração de uma planária, surge duas, surge três, certo? E também mostra essa segunda imagem, mostra as duas planárias grudadas, aonde troca seus gametas, né? Porque a maioria são animais hermafroditas, e as duas saem fecundadas. Outro filo que nós vamos falar são os nemateumintos, ou nematóides. A maioria são vermes cilíndricos com as suas extremidades bem afiladas, certo? Ou afinadas. Tem um sistema nervoso gangliar. A maioria dos representantes do nemateuminto são os vermes. Nós podemos citar Ascaris lumbricoides, que é aquele verme intestinal humano, né? Aquele verme oxiorose, né? Que muita gente chama hemorroidas. Todos pertencem a esse filo nemateumintos. A maioria das verminoses intestinais pertence a esse filo nemateumintos. Olha, essa primeira imagem está mostrando aquela lombriga, né? Que é a Ascaris lumbricoides, parasita intestinal humano. E o verme que causa a doença chamada amarelão. Está o ciclo
da lombriga, ou seja, como a pessoa contrai, né? Ingerindo água ou alimento contaminado com o ovo do verme. Este vai eclodir no organismo da pessoa, né? Vai passar por diversos órgãos até chegar no intestino da pessoa adulta, né? Ou mesmo de uma criança. Aqui está o ciclo de vida do verme que causa amarelão, que é o Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. Só que a pessoa não ingere ovos. Os ovos, quando são depositados no solo, ela vai eclodir e se transformar numa larva. A larva é que penetra a pele da pessoa. Aqui está mostrando outro verme, que é o que causa a elefantíase, certo? Veja aí o ciclo, como ocorre esse processo, né? Um mosquito picando o homem, né? Esse mosquito ele está contaminado. Daí, quando cai na corrente sanguínea, né? Essa larva e vai obstruir a circulação linfática do homem, causando sérios inchaços geralmente em membros inferiores, como mostra aqui na imagem, né? Pernas com inchaços exagerados causados pela elefantíase, porque ela obstrui os vasos linfáticos, ou seja, a circulação fica comprometida, causando esses inchaços enormes. Filoanelida ou anelídeos. Nós podemos eles são falar como vermes que têm o representante corpo principal segmentado em a forma de minhoca. anéis. Se vocês Principal observarem de pertinho, a minhoca, é a ela tem um minhoca. corpo Se vocês segmentado em observarem bem, anéis, tem um por isso corpo que cheio esse de nome é anéisinhos. anelídeos, né? Por isso o nome do Eles filho, têm anelídeo. um tubo digestório, já possuem um sistema nervoso tipo gangliar, respiração é através da pele ou branquial, né? Circulação é fechada, ou seja, já tem hemoglobina, já tem sangue, né, no seu corpo. Estão os representantes, minhoca, poliquetos e sanguessuga. Mostrando o tratamento, né, bem rudimentar que antes se fazia utilizando as sanguessugas. Outro filo artrópode são animais que já possuem patas, né, patas com articulações. São animais que possuem um exoesqueleto, né, ou seja, uma casca, uma certa carapaça. A barata, eles possuem também eles todos pertencem ao o sistema nervoso, tem a reprodução deles pode ser de óvulo, fecundação interna, possui desenvolvimento indireto. Os principais representantes dos artrópodes são os insetos, já possuem né, patas, os crustáceos, como o caranguejo, siri, a cigarra, certo? Todos esses animais, a formiga, que já surgiram patas como um atributo evolutivo, com articulações e um exoesqueleto, ou seja, uma espécie de proteção no seu corpo, pertence a esse filo artrópode. O crescimento desses animais ocorre com intervalos, porque ele precisa fazer a muda dessa carapaça, né, chamada de equidise. Esse processo de muda é chamado de equidise. Aqui tem um gráfico que mostra, ele tem um crescimento, a parada do crescimento, né, quando ele atinge um determinado ponto, depois ele retira essa casca, que é a muda, torna a crescer novamente, dá uma parada. Dependendo do tipo de animal, pode ocorrer 3 ou 4 mudas no seu ciclo de vida. Imagem do sistema circulatório de um artrópode. Os insetos, né, todos eles pertencem a esse filo artrópode, né? Os crustáceos também, eles têm essa carapaça. Se tem essa casca, essa carapaça, ou exoesqueleto, pertence ao filo artrópode. Aracnídeo. Algumas imagens aí de artrópode, que eles já possuem as patinhas articuladas, né? Filo molusca ou moluscos. Como o próprio nome diz, são animais que têm o corpo ele pode mole, possuir ou não conchas. certo?
Pode haver a caramujo, presença a ou ostra, não todos da possuem concha, como por mas você veja que exemplo, o animal em o si, caramujo ele tem a todo concha, mole. já Por tem isso que é molusco. a lesma que não tem concha, o polvo não tem concha, todos pertencem a esse filo molusco, animais que vivem em ambientes aquáticos e que têm o corpo mole, com a presença ou não de conchas. Né? O polvo, por exemplo, a lula, já são animais pertencentes ao filo molusco, mas não possui essa carapaça. O filo E por último, nós podemos falar aqui do filo equinodermata ou equinodermos. São animais aquáticos, que vivem em ambientes aquáticos e que possuem espécie de espinhos em sua pele, como ouriço do mar, estrela do mar, certo? Normalmente são animais dioicos, ou seja, existe um macho e a fêmea. Eles se locomovem por uma estrutura de pés chamada pés ambulacrários. O que são pés ambulacrários? São aqueles em que a água entra e sai. E esse movimento de entrada e saída da água é que faz com que haja a locomoção desse animal. Então, equinodermos ou equinodermata quer dizer animais aquáticos que possuem espinhos na pele. Aqui está a imagem de alguns animais pertencentes ao filo equinodermata ou equinoderme, né? Todos possuem espinhos em sua pele. Ainda introduzindo aqui já os vertebrados, né? Tem o filo cordata. Filo cordata quer dizer são animais em que possuem, pelo menos no período embrionário, uma estrutura chamada notocorda. A notocorda será substituída posteriormente pela coluna vertebral, né? Possui uma linha chamada de tubo neural dorsal e possui fendas branquiais em pelo menos uma fase da sua vida, quer dizer, pelo menos no período embrionário, vai possuir essas fendas branquiais. São animais mais desenvolvidos que possuem coluna vertebral, que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Até lá, bom estudo para vocês e realizem as atividades.